Boa noite. Poxa vida, estamos mais uma terça-feira juntos, né? Isso é graça, é a graça de Deus que inunda o nosso coração, que faz maravilhas entre nós. Nós estamos aqui para dizer o quanto amamos ao Senhor e quanto amamos vocês também. Não é, Miguel? Deus abençoe você. Que Deus possa ser com a sua vida, né? Estamos assim bem felizes de estarmos juntos mais uma semana, né? Mais uma semana se passou e nós estamos reunidos aqui nessa terça-feira, deu um banco, dia 3 de fevereiro, já até perdi as contas, né, Miguel? Mas Jesus abençoe a sua vida, a sua família, tá? E a todos que estão aí conosco, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês, né? E vamos dar graças aqui por mais uma semana, né? Mais uma noite, né? Um dia e noite que estamos gozando desse privilégio, né? Vamos então falar com o Papai do Céu. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nesse dia na Tua presença, eu quero, Pai, dizer o quanto te amo, o quanto não há nada mais importante do que o Senhor para a minha vida. O Senhor é tudo, o Senhor é aquele que eu preciso para todas as coisas, é o dono da minha vida. O Senhor me criou, né, e me colocou nesse mundo, e hoje e daqui um tempo o Senhor me levará para si. E eu sou muito grato ao Senhor pela sua fidelidade. Então eu lhe agradeço muito pelos momentos, sou grato ao Senhor por Jesus. Eu sei, tenho consciência do sacrifício, né, da dor que o Senhor sentiu, o preço que lhe custou dar o seu Filho para nos salvar. Ó Pai, sei o grande preço que o Senhor Jesus pagou ali na cruz, Pai, para nos dar a sua vida em troca da nossa. Ó Pai, muito obrigado por todo esse amor imensurável por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por a sua presença na nossa vida. E o Senhor, tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, poxa vida, essa é a certeza de saber que o Senhor está agora aqui comigo, esteve o dia inteiro, esteve o ano passado todo, está esse ano, já o segundo mês de 2026, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor. E nos perdoe, Pai, por não respeitar a Tua criação. Ó Senhor, por não respeitar a Tua natureza. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver que as nossas atitudes não são condizentes ao que o Senhor nos ensinou. Então, poxa, eu sou muito grato a Ti, Senhor, por todas essas coisas. Agora, colocando os meus arrependimentos diante do Teu trono, eu peço que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. Senhor Jesus, que eu possa estar alvo como a neve, Pai, para que Teu Santo Espírito possa me usar, Pai, e eu possa ser unicamente um instrumento em Tuas mãos, que Teu Espírito fale através dos meus lábios, da minha mente, do meu corpo. Ó Senhor, que exale o Teu Espírito através da minha vida, para que cada uma das pessoas sejam abençoadas pela Tua palavra. Ó Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pelas vidas que estão aqui online conosco, aquelas que receberão os vídeos. Ó Pai, eu clamo ao Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada um. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus abençoe a vida de vocês. Roberto Isidoro, e as fotos de quem eu estou vendo, né? Roberto Isidoro, o nosso querido Miguel, e a outra pessoa eu não sei, né? Mas ela sumiu, eu também não sei. Era uma pessoa com um vestido
meio salmão, eu agora não sei se não é a Aparecida, pode ser a Helenilza, né? Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão conosco, aqueles que eu estou vendo, os que eu não estou vendo. Henrique, meu querido cunhado, que Jesus abençoe a sua vida. Robertão, eu te amo também, como amo Henrique, Miguel e todos vocês que estão aqui. Bom, como entender o incompreensível da natureza, né? O incompreensível da natureza é o ser humano. O ser humano faz parte da natureza que Deus criou, né? E eu vejo como uma dor muito grande, né, o que o ser humano é capaz de fazer o seu bel prazer, né? No Salmo 19, todo esse salmo, né, fala sobre a natureza, né? E os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O Salmo 19, escrito por Davi, é um hino que celebra a revelação de Deus de duas formas. Ô Zezé, boa noite, Jesus abençoe a sua vida, tá? De duas formas. A geral, através da criação, natureza, especial por meio da sua palavra, a Bíblia, né? O Salmo destaca a grandeza de Deus, visível dos céus, e a perfeição da sua lei para guiar, santificar e dar sabedoria ao homem, culminando com um pedido de purificação interior. Esse é a exegese do Salmo 19. Né? Eu ia ler ele todo, mas ia ficar muito grande, mas é a exegese dele, a interpretação desse salmo, né, que ele nos traz à luz um momento muito difícil, né, que estamos passando em relação à natureza, ao que o homem tem feito à natureza. A natureza é um livro aberto, mas suas páginas, aliás, contêm mistérios que desafiam a mente humana. Tempestades, funcionamento do cosmos, a complexidade da vida marinha, os desastres naturais muitas vezes nos deixam sem respostas, né? No entanto, a Bíblia nos ensina que o propósito da natureza não é ser totalmente decifrada, mas sim nos apontar para o Criador, que é infinitamente maior do que todos nós. Então a natureza nos aponta para o Criador. Então, no momento que eu queria mostrar para vocês que Jesus chega ali em Mateus 25, né, falando sobre quando não me visitaste quando estive internado, não me deste de comer quando tive fome. E eu acrescentaria uma coisa ali, se Deus me permite, né? Eu acrescentaria, não destruiria a sua natureza. Porque quando eu estivesse fazendo isto, estaria fazendo a mim mesmo. Jesus dizendo. Estou acrescentando, mas se vocês notarem o que Jesus fala ali, Jesus está falando de toda a sua criação. Do cuidado que a gente deve ter com as pessoas. E isso não muda, porque pessoas são vida. E a natureza de Deus é viva. Uma planta, um animal, uma ave é viva. Né? Então nós precisamos entender isso daí. E ao invés de destruir, de simplesmente o desleixo, a forma que se trata essas coisas, tem gente que, eu entendo, né? Ela não gosta de plantas, né? Ela não gosta de plantas. Tudo bem, ela não gosta de ter em casa plantas e tudo mais, não é muito admirador. É um direito que ela tem, não estou aqui julgando essa pessoa por isso, né? Mas eu não entendo, é como uma pessoa dessa assim não gosta, como aceita uma planta como um presente, sabendo que ela não vai cuidar porque ela não gosta. Entende? Então dê a alguém que ame isso e vai cuidar da planta. É a mesma coisa do animal, né, Giovanni? Né, minha potiguar querida? Deus abençoe você e sua família. Saudade de você.
Poxa, se você tem um animal, tu vai maltratar o animal? Você está maltratando Deus, irmãos. Olha, no momento que você maltrata um animal, como nós temos visto, infelizmente, corriqueiramente aí nos telejornais, na internet, pessoas maltratando os bichos. Eu faço parte de esses grupos de acolhedores de animais, e as atrocidades que eu vejo que as pessoas fazem me deixa assim perplexo, entendeu? Assustado de ver como a pessoa pode ser tão má ao ponto de destruir vidas. Porque o animal tem uma vida, ele não é um ser humano, mas ele tem uma vida. Ele não é seu filho, nem meu filho, entende? Mas ele é um animal de estimação. Ou que seja um animal selvagem, você não vai maltratar o animal. Entende? Seja qual o animal selvagem for, até o peçonhento. Maltratar não, se defender sim. Agora, maltratar não. Entende? A natureza como revelação geral, o que ela nos ensina? O poder do Criador. Né? A natureza revela o poder de Deus, seu amor, seus atributos invisíveis. Paulo afirma em Romanos 1:20 que o poder eterno e a divindade de Deus são percebidos através do que foi criado. Uma linguagem universal, né, disso, sem palavras. A criação grita sobre a existência de Deus. Ela grita. Olha, a chuva que caiu torrencial, acho que caiu no Rio de Janeiro toda, uma grande tempestade que inundou vários bairros, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Poxa vida, você não sabe como essas plantas agradeceram. Essa água era necessária para elas, pelo calor, pela abafação que está fazendo. Então elas gritam para a gente, sabe? Pessoas maltratando as árvores, sabe? Cortando árvores quando não há um pingo de necessidade para isso. Colocando coisas nas árvores, machucando essas árvores, sabe? Pelo bel prazer de botar uma coisa bonita ali. Sabe, queridos, nós precisamos ter um pouco de consciência e saber que isso tudo é criação de Deus. E quando você maltrata essas coisas, você está maltratando o próprio Deus. O próprio Deus que você está maltratando. Sabe, o equilíbrio e a beleza, sabe, a ordem e a beleza da criação, desde o Jardim do Éden até a vastidão do universo, mostra uma mente inteligente e amorosa. Pô, Deus é muito inteligente, Deus criou tudo e deu equilíbrio em tudo. E até hoje, equilibra tudo, tudo está sob as suas mãos, nada sai do seu controle. Poxa, queridos, sabe lá o que é isso? Um Deus que controla todas as coisas, um Deus que se preocupa com toda a sua criação. Ele sabe quando a planta precisa de chuva, ele sabe quando o animal precisa de chuva, de sol, de calor, de frio. Esse é o nosso Deus. Agora, por que o homem destrói? O homem está destruindo as geleiras, uma coisa que ele sabe que vai acabar com a vida humana, mas ele está fazendo isso. Vai aumentar os níveis dos oceanos, muitos países e cidades irão desaparecer com o aumento do volume dos oceanos. Principalmente os países escandinavos, que estão abaixo do nível do mar. O Rio de Janeiro é um que vai perder grande parte do seu litoral. Mas porque tudo por ganância. Mas eles sabem que isso vai destruir a humanidade. Mas eles não estão preocupados. Sabe, eles estão preocupados com a ganância. Ou então tirar aquilo que incomoda eles. Tem pessoas que vão viajar, entendeu? Vai viajar, tem um animal, pega o animal e amarra num pote e larga o animal lá no meio da rua, no meio-fio, no passeio público. Larga o animal ali. Ou então larga o animal solto em qualquer lugar, um animal caseiro, que não sabe o que é rua,
vai ser atropelado, vai ser maltratado. Poxa, queridos, como pode agora um indivíduo, agora veja a diferença do que a gente chama de marginalidade, aquele que vive à margem da sociedade, que são os moradores de rua. Você pode ver que todo morador de rua tem um cachorro ou um gato e cuida dele como fosse a única coisa que ele tivesse. E nós, que temos consciências, que temos nosso teto, não valorizamos os animais. Não valorizamos aquilo que Deus criou. Não temos amor, nem cuidado, nem zelo por isso. Tem pessoas que têm uma série de animais em casa, mas tudo passando fome, tudo maltratado, tudo doente. Isso também não adianta, irmãos. Você, para ter um animal, você tem que ter condições. É como ter filho, né? Tem que ter condições para zelar, para cuidar. É uma vida. Não por luxo, não por zelo, não por vaidade, mas por necessidade. É uma vida que precisa ser tratada, que precisa ser amada, valorizada. Sabe? É incompreensível como um convite à fé. Sabe, o exemplo de Jó, quando Jó questionou o seu sofrimento, ele apenas, e aparentemente a desordem da vida, Deus não lhe deu uma explicação lógica. Ao invés disso, a partir de Jó 38, Deus fez perguntas sobre a natureza. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Eu faço essa pergunta para vocês, irmãos. Aonde estava você quando Deus fundou a terra? Você nem eu existíamos. Não éramos nada. Agora pensa, Deus criou tudo isso pra gente. Tudo isso foi criado para a gente zelar por isso, cuidar disso. E nós fazemos tudo o contrário. Não cuidamos do que Deus não nos incumbiu de fazer. Há muita negligência, gente. Muita negligência. A gente vê pessoas dentro de igrejas que saem do culto e as crianças maltratam os animais, pisam nas plantas e os pais não corrigem. A criança não sabe, mas ela precisa ser corrigida, irmãos. Sabe, a gente tem que corrigir. Sabe, a correção é importante, Deus nos corrige. Nós precisamos corrigir nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Nós precisamos corrigir, irmãos. Há uma necessidade disso daí, porque senão vão crescer pessoas piores do que nós. Como nós estamos vendo a geração que está aí. A limitação humana. Deus confronta Jó com a sua pequenez. Somos nós. Mostrando que a criação é regida por leis e que o homem não compreende totalmente. Aí é uma parte importante entrando nessa parte de Jó. Porque o homem quer entender as coisas. Mas tem coisas que são leis de Deus, não de homem. Não é para homem entender, é para homem cuidar. A natureza não foi feita para o homem entender nada, foi feita para o homem cuidar, zelar. Foi para isso que Deus criou o homem, para a sua adoração e para zelar pela sua criação. Então, poxa, sabe, é muito, sabe, incompreensível, sabe, uma incompreensibilidade divina, o fato de Deus ser infinito e ilimitado.
A gente não entende isso. Deus não é uma coisa finita, Ele é infinito. E é divino. Ilimitado. O que é ilimitado? Você não entende, nem eu. Não tem fim. Entende? Não tem fim. Então como eu vou querer entender algo que eu limitado, entender algo ilimitado? É isso, as pessoas querendo correr atrás do vento. É esse monte de seres humanos que nós vemos aí, jogando dinheiro fora para correr atrás do vento, para querer entender a natureza, tentar entender os movimentos. Irmãos, isso você não vai conseguir entender nunca, porque Deus não abriu a nossa mente para isso. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para adoração de Deus, para zelar pela natureza e pela contemplação dessa natureza. E não para entender nada, sabe? Não é para entender nada. Você tem que se contentar com o discernimento que Deus te deu, sabe? A inteligência, a sabedoria que Deus te deu. Você tem que ficar satisfeito por isso e não buscar, sabe, uma corrida atrás do vento, porque você não vai conseguir, entendeu? Então, sabe, a gente tem que entender que a natureza também contém elementos que ultrapassam a nossa mente, que nos leva à adoração e não à frustração. A gente não pode se frustrar porque não entende, sabe? Você não vai entender muita coisa na vida, o porquê as pessoas sofrem, porque, sabe, tem coisas que a gente vê que roteiristas de cinematográfico escreve alguns roteiros interessantes que, sabe, você acaba entendendo muita coisa através da mensagem ali daquele roteiro, da direção que transforma aquilo numa história que parece real, né? E a gente vê o quanto isso é importante, sabe? Hoje mesmo cedo eu vi um filme que a pessoa tinha câncer, tumores no tórax, né? E ele buscou uma solução, mas não tinha solução. Ele tinha de 1 a 2 anos no máximo, se chegasse a 2 anos. E ele acabou conhecendo uma outra pessoa que acabou descobrindo que ela também estava com câncer terminal como ele. E os dois se uniram e aí pararam de tentar entender o porquê. Porque através da doença deles, eles conseguiram ter uma coisa que eles nunca tinham tido antes: amor. Sabe? Então, às vezes, as coisas chegam na nossa vida para a gente ter algo que a gente nunca teve antes. Porque tudo a gente já tinha tido antes, como eles falaram. Já tinha tido tudo antes. Mas o amor, o cuidado, a atenção, eles ainda não tinham tido. Então, o câncer veio para trazer essa mensagem para eles, para dar essa oportunidade a eles, nem que fosse no último momento da vida dele, nos últimos momentos. Sabe, eles viveram assim intensamente, sem ser uma coisa louca, mas intensamente, um amor maravilhoso. Mas por quê? Porque eles entenderam o propósito de Deus em toda aquela frustração, em toda aquela doença, aquela tragédia. Ao invés de ficarem frustrados, não, eles simplesmente adoraram. Então é isso que a gente tem que fazer, queridos. Não tem que entender. Não tente entender. Deus é ilimitado, você é limitado. Como entender? O discernimento espiritual segundo o livro, segundo a palavra. É difícil, irmão. A gente tem que ter o discernimento. Agora, entender é difícil, sabe? O homem natural versus espiritual. A Bíblia adverte que o homem natural não compreende as coisas do espírito, pois elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Entender a natureza de Deus exige visão
espiritual, senão você não vai entender a natureza de Deus. Porque entender a natureza de Deus é saber como você faz parte disso, o porquê você está aqui. Aí você vai entender a natureza de Deus. Ele criou para adoração, para zelar pelo que Ele criou, para a contemplação da sua criação, e não para você tentar entender o porquê isso, porquê aquilo, porque isso não cabe a você nem a mim. Então não fique correndo atrás do vento, irmão. Nós somos um vapor que logo aparece e um instante depois desaparece. É só um vapor, irmãos. A nossa vida é um vapor. Então você quer entender o que se você tem uma vida temporal curtíssima, né? Então, quer entender o que? É o foco na redenção, né? A natureza pode revelar Deus, mas é em Cristo Jesus, o Verbo encarnado, que encontramos a plena revelação de Deus. A natureza aponta para a redenção. Deixar de entender para adorar. Aceite o mistério. A grandeza da natureza nos ensina que não precisamos entender tudo para confiar em Deus. Não precisamos. Precisamos confiar em Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida pela nossa. É isso que nós precisamos confiar, buscar, entender. É isso. Não tem mais nada que precisamos fazer. Quando fazemos isso, nós não maltratamos a natureza de Deus. Nós não tentamos entender o que está acontecendo na nossa vida. Simplesmente adoramos ao Criador. E é isso que nós precisamos fazer. Adorá-lo, irmãos. Adorá-lo. E não tentar entender. Não tente entender, porque você nem é você mesmo você consegue se entender, que é limitado. Como tu vai ir é você. E como tu vai entender Deus? Né? Ame a criação. Sabe? Cultivar, guardar a natureza, como ordenado em Gênesis 2,15, é uma forma de honrar o Criador. Quando você, sabe, guarda a natureza, cultiva e guarda a natureza, sabe, você é uma forma de honrar a criação, o Deus que criou todas as coisas. Então eu convido a você, irmãos, sabe, diante da incompreensibilidade de uma tempestade ou de uma estrela, não pergunte apenas o porquê, mas diga: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Senhor Jesus. Não tente, sabe, refutar ou discutir, querer entender o porquê a tempestade de hoje veio dessa forma, porque ficou tudo escuro 3, 15, 30, 16 horas, até um pouco menos, né? Porque uma estrela gira, porque que, sabe, não tente entender nada disso, querido. Não pergunte o porquê, e sim, diga quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês zelem pela natureza. Vocês fazem parte, eu faço parte. Vamos zelar pela natureza que Deus nos incumbiu, né? De zelar por ela, de cuidar, sabe? E de contemplá-la, né? E adorá-lo em espírito e verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês.